Saúdo a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus. Quer dizer que eu estou muito feliz, de verdade, por estar na casa do Senhor nessa noite e por estar com vocês na casa do Senhor. Amém? Tenho certeza absoluta que o nosso Deus vai falar conosco, porque nós estamos reunidos entre oficiais, não é? Essa rede é a rede de líderes e oficiais. E o título da rede é Crescimento com Propósito. Portanto, certamente o Senhor falará conosco, porque é Ele quem vai apontando a direção do propósito. E é Ele quem vai nos alimentando para que nós tenhamos crescimento. Amém? Quero convidar você a abrir a tua Bíblia, para nós iniciarmos, o estudo dessa noite. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2... versículo 2, nós vamos ler, por enquanto, obrigada Rosana, Deus te abençoe, muito obrigada. Nós vamos ler por enquanto somente o versículo 2, mas Pedro capítulo 2 carrega o título do tema, dessa noite. Vamos ler juntos. Pedro está falando com a igreja. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Crescimento com um propósito, crescimento com um objetivo. O objetivo é a salvação. A nossa e a de todos aqueles que nós tivemos a oportunidade de pregar o Evangelho. A nossa e de todos aqueles que o Senhor abrir a porta, que o Senhor nos apresentar, que o Senhor colocar uma ocasião, a tempo e fora de tempo, para falarmos a respeito do Rei do Reino. Para falarmos do reino e para falar do Rei do Reino. Esse é o objetivo, é bem simples assim. Amém? Em dezembro, o Senhor me deu também a imensa oportunidade, o grande privilégio de trazer uma ministração para líderes. E são líderes que vão ter crescimento com um propósito. A rede é de líderes. Então está falando que os líderes crescerão com um propósito. E naquela rede de líderes lá de dezembro, eu trouxe um breve ensino a respeito de liderança, de níveis, na verdade, porque existem tipos de líderes, existem níveis de liderança, formas de liderança. Então, eu vou só refrescar a memória de vocês para a gente acompanhar o raciocínio daquilo que a gente vai estudar hoje, amém? Então, lá naquela rede eu falei de 4 tipos de níveis de liderança. O primeiro nível de liderança é o nível mais raso, digamos assim, o mais simples, Quando a gente acabou de ser levantado a líder. E é super normal a gente sentir o maior medão. É super normal a gente achar que a gente não está preparado. É super normal a gente sentir um frio na barriga e que o nosso líder, o apóstolo, ou o pastor, ou o líder da célula se enganou redondamente. Quando apontou para a gente e falou, vem, que a gente vai fazer uma grande obra juntos, É super normal isso. É o primeiro nível. Nesse primeiro nível, nós, líderes, nos preocupamos somente com nós mesmos. E é assim mesmo. A gente se preocupa com o testemunho que a gente vai dar. A gente se preocupa com as palavras que nós vamos dizer, então a gente tem que estudar, a gente tem que buscar a Deus, começa a perceber que a devocional diária é imprescindível, não dá para viver um dia sem ler a palavra, não dá para viver um dia sem louvar o Senhor, não dá para viver um dia sem orar. Esse é o primeiro nível, o nível que eu só consigo cuidar de mim mesmo, para não fazer vergonha para o meu líder, para não fazer vergonha para a igreja, para não fazer vergonha para a célula, para não fazer vergonha para os anfitriões da casa, que generosamente abriram a porta para a igreja. Então o primeiro nível é aquele nível que o líder se preocupa só com ele mesmo, e isso é normal. A palavra do nosso Deus diz, nos evangelhos, que o Senhor Jesus, certa ocasião, enviou 70 discípulos
para realizar uma missão. Então eram 70 missionários, né? E eles iam de 2 em 2, 35 duplas. E quando eles voltaram falando assim: Jesus, você não sabe, até os demônios obedeciam quando a gente falava no teu nome. Significa que eles não tinham experiência nenhuma. Eles não tinham a experiência que você tem. Eles não sabiam o que ia acontecer. Eles eram do nível assim mais básico mesmo. E mesmo assim Jesus os enviou. Você acha mesmo que Jesus enviou aqueles 70 e não vai enviar você? Você acha mesmo que Jesus vai esperar você ter 48 anos de igreja, fazer 3 faculdades de teologia, muitos cursos de especialização, para depois, se você ainda estiver vivo, né? Lá com 89 anos, agora você pode ir, que você está preparado? Lógico que não. Se Jesus enviou aqueles 70, Ele vai te enviar também. Amém? Fala para a pessoa que está do teu lado, para ela perceber que é com ela. Se Jesus enviou aqueles 70, Ele vai te enviar também. Amém? Glorifica ao Senhor. Aplauda aí ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero pedir para vocês irem se manifestando, para a gente andar rápido, né? Quanto mais rápido a igreja entende, mais rápido a gente troca de assunto. Então, quando você entendeu, dá um glória aí, levanta a tua mão, dá um aleluia, eu já troco de assunto para a gente continuar aí rápido. Amém? Segundo nível, que eu estou só relembrando o que a gente viu da outra vez. O líder que sobe um degrau, ele passa a se preocupar com ele mesmo e com o discípulo dele. Então, muitos de nós estamos nesse nível, que a gente está se preocupando com o testemunho que nós temos que dar, mas nós também estamos nos preocupando com o testemunho que o nosso discípulo deve dar. Então, a gente gasta mais tempo com o discípulo, a gente visita a casa dele, a gente ora com ele, se aproxima mais, né, forma um M12, começa a acompanhar o M12 e estudar a Bíblia junto com o M12, né? Então esse é o segundo nível. No terceiro nível, o Senhor, Ele acrescenta mais uma preocupação para o líder, né? Mais um lugar onde o líder deve se dedicar e se preocupar. Agora você tem que cuidar de você, do seu testemunho, do seu comportamento, do seu crescimento espiritual. Não ficar esperando ver como é que tá para ver como é que fica. A gente tem que correr atrás do ensino, atrás do conhecimento, atrás da intimidade com o Senhor. Não pode mais ficar sentado que nem uma criancinha com a boca aberta, esperando alguém vir ali e derramar um leite na nossa boca, vir alguém derramar um mingauzinho, nada disso. Nesse nível, o líder, ele está mais forte, ele vai atrás de comida sólida, ele compartilha essa comida sólida com os discípulos. Às vezes o discípulo acha até que a gente está brigando, né? Mas meu Deus do céu, que palavra forte é essa então? É forte porque é feijoada. É uma feijoada espiritual. É o terceiro nível. E a partir daí, todos esses 3, né? Eu, o meu discípulo e a igreja começa a se preocupar com a organização, com a instituição igreja. Então eu não vou fazer vergonha para envergonhar a igreja. E eu vou ensinar o meu discípulo a também não fazer vergonha, ensiná-lo a cuidar do nome do Senhor Jesus. Cuidar do nome. Como assim, pastora? Cuidar do nome do Senhor Jesus? Ele não cuida do nome dele? É claro que ele cuida. Senhor Jesus, aconteceu um monte de coisa aqui no Brasil em 2019. Vocês lembram do carnaval de 2019? Está tão fresco na memória do evangélico, né, o carnaval de 2019, quando uma escola de samba, eu tenho tanta compaixão daquela gente, daquele povo, daquelas pessoas que precisam conhecer a Jesus, achavam que estavam homenageando a Jesus e fizeram lá, pegaram um personagem fantasiado de Jesus e açoitaram e colocou o diabo como se ele fosse muito mais forte que o Senhor Jesus, arrastando, envergonhando, cuspindo no Senhor Jesus. Engraçado que depois daquele dia não teve mais carnaval, né? Esse ano também não vai ter, aleluia. Amém. Esse ano também não vai ter.
Aleluia, porque o Senhor Jesus cuida do nome dele. Ele não precisa advogado, ele é o advogado. Amém? Muito crente ficou bravo. Muito crente ficou, chorou. Uns que deram murro na mesa. E uns queriam sair na rua. O Senhor Jesus cuida do nome dele. Porém nós temos uma obrigação, uma responsabilidade. Diga para a pessoa que está do seu lado: você tem uma responsabilidade. E se não tiver ninguém do teu lado, fala: eu tenho uma responsabilidade. A responsabilidade é nós não elamearmos o nome do Senhor Jesus. Você é crente. Você é líder. Você é oficial, você é ministro. E a responsabilidade que nós temos é de não emporcalhar o nome do Senhor Jesus. Quantas vezes a gente já ouviu falar disso, né? O quê? Fulano é crente? Me fala o nome da igreja para eu nunca pisar lá. Porque se essa pessoa é crente, eu não quero entrar na igreja dele. O que ele está aprendendo? Não é? Então nós temos uma responsabilidade. Aquele que não quer entrar na igreja, ele não está querendo não ver você, não se encontrar com você. Ele não está querendo se encontrar com Jesus. Porque Jesus é o dono da igreja. Eu não sou a dona da igreja. Vocês não são os donos da igreja. O dono da igreja é o Senhor Jesus, é o noivo. E quando uma pessoa, por minha causa, não quer entrar mais na igreja, eu, sem querer, estou impedindo que alguém seja salvo. Porque essa pessoa, ela não vai ser salva. Amém? Quando ela não quer Jesus, não é a condição sine qua non, né? A condição imprescindível para alguém ser salvo, é receber ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E tem que se batizar, e tem que confessar o nome dele. E aí começa, não é só isso, aí tem que congregar, tem que passar pelas etapas, e a gente já vai falar das etapas. Amém? Então, esse é o terceiro nível. Eu cuido de mim, cuido do meu discípulo, e nós juntos cuidamos do nome da igreja. Porque no nome da igreja está o nome do noivo, do dono da igreja. E aí a gente cuida da organização. Da organização, estou falando da instituição, né? Para que a instituição não seja desmoralizada. Para que o nome do Senhor Jesus não seja desmoralizado. E que o Senhor nos guarde de um dia desmoralizar o nome dele. Posso ouvir um amém? Aleluia. Que o Senhor nos guarde de um dia desmoralizar o nome dele. O quarto nível, você cuida de você, do discípulo, da igreja e da comunidade que está ao seu entorno. Você cuida de você, do teu discípulo, da igreja e do bairro, onde você tem a tua célula. Você se preocupa com as questões do bairro, você se preocupa com as questões da cidade de São Paulo, com as questões do estado de São Paulo, com as questões do Brasil. Depende do tanto que a gente cresce. E em nome de Jesus, a Igreja Eterna Aliança se preocupará com questões mundiais. Porque em nome de Jesus, através da tua vida, através da tua liderança, o planeta será alcançado. Haverá um grande movimento, onde um influenciará o outro, que influenciará o outro, que influenciará o outro, e não terá fim, de forma que todos sejam alcançados. E você vai fazer parte disso, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Amém. Bom, na vez anterior eu falei sobre outro assunto, ok? Hoje eu vou falar sobre princípio, problema, purificação e propósito. Nós temos um crescimento com um propósito. Então, nesse texto, nesse tema, está apresentado o propósito. O propósito é o quê? A gente leu aqui em 1 Pedro, versículo 2. Eu quero convidar você a voltar para o texto. Agora a gente vai ler o versículo 1 e o versículo 2, mais devagarinho, para a gente entender melhor o que é que o nosso Deus tinha em mente quando Ele mandou registrar esse texto na palavra. Em primeiro lugar, eu quero te mostrar aqui, no primeiro capítulo, quem é que são os destinatários dessa mensagem.
Ok? Então no capítulo 1, no versículo 2, uma página atrás, o Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, está enviando uma carta aos eleitos. E aí, ele coloca no versículo 2, eleitos segundo a presciência, ou seja, o conhecimento antecipado de Deus Pai. Em santificação, santificação é separação do Espírito, Espírito com E maiúsculo é o Espírito Santo, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Esses aqui são os destinatários. Você é eleito? Então essa carta é para você. Você está em santificação, você está separado pelo Espírito Santo. Você foi ungido para ser ministro, você foi ungido para ser oficial. Então esse texto aqui está falando com você. Você procura manter a sua vida em obediência ao que o nosso Deus fala para nós? Então esse texto está falando com a gente. A aspersão do sangue. O sangue do Senhor Jesus está sobre a sua vida? O sangue do Senhor Jesus já te separou de todo mal? O sangue do Senhor Jesus já te livrou do pecado, já te colocou diante do trono da graça de Deus, para você receber o favor imerecido da parte do nosso Deus? Aquilo que a gente não merecia, a gente merecia morte por causa do pecado. E eu não estou sendo brava com ninguém não, estou só falando o que a Bíblia diz. A gente errou e você sabe muito bem, porque eu sei muito bem da minha vida e você sabe muito bem da sua. Nós erramos e o salário daquele erro era a morte. Aí veio a aspersão do sangue, veio o sacrifício vivo, rico, que nós não éramos dignos dele. E aí o Senhor Jesus pegou todo escrito de dívida que estava na minha e na tua mão e rasgou e envergonhou o diabo. E ele falou: onde é que está, ó morte, a tua vitória? Não somente o Senhor Jesus ressuscitou, mas nele nós todos ressuscitamos também. E hoje nós estamos vivos dentro do reino de Deus. Então esta palavra é para você. Esta palavra é para quem é crente. E graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém? Bom, então agora a gente descobriu que o Pedro mandou uma carta para nós, né? Olha o teor da carta que o Pedro mandou para a gente. Vai vendo. Versículo 1 do capítulo 2. Despojando-vos. Despojando-vos significa tirar do caminho. Uma coisa estava no meio do caminho, uma coisa estava atrapalhando. E aí ele fala: tira isso do meio do caminho. Despojando-vos, portanto, de toda maldade. O que tinha então no nosso caminho? A gente não é crente? O que tinha no meio do nosso caminho? Maldade. E é toda a maldade. A gente vai se mexer para tirar do nosso caminho, porque ele está falando com a gente, despojando-vos. Ele está falando: foi você que vai tirar, viu, igreja? Despojando-vos de toda a maldade e dolo. O que é dolo? Dolo é enganar com má intenção, é fazer mal de caso pensado, é ser ruim de propósito. E olha, o Pedro está falando para crente, igreja, que vergonha, né? Ele está falando: olha, você tem que tirar toda a maldade, todo o mal que se faz de propósito, tirar da frente hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia é fingimento. Eu finjo que eu sou crente. Eu venho com a cara de crente, com a roupa de crente, com o sapato de crente, com a Bíblia do crente embaixo do braço. Entro na igreja dando graça e paz. A voz, meus irmãos, faço uma voz bem bonita. E aí quando eu chego na minha casa, o povo da minha casa não quer nem saber de Jesus. Porque lá na minha casa,
eu sou a Valéria verdadeira. Lá na minha casa, aquela pessoa é o crente verdadeiro. E aí, lá na casa dele ninguém ora. Só se for aquela oração que fala assim, Deus me livre, né? Só ora se for a oração do Deus me livre. Por quê? Porque é uma hipocrisia. Hipocrisia não é apenas a pessoa fazer pose de crente e não ser. Hipocrisia é a pessoa fazer pose de discípulo e não ser. E todos nós aqui somos discípulos. Desde o apóstolo até a pessoa mais nova que acabou de entrar aqui na igreja, que acabou de receber o Senhor Jesus hoje à tarde, no culto da tarde, todos nós somos discípulos. E hipocrisia se aplica a discípulo também. E você, discípulo, não pode ser hipócrita, não pode ser fingido. Essa palavra hipócrita, ela vem de um termo grego que fala a respeito de atuação no teatro. O hipócrita, ele é uma pessoa que ele atua como um ator. Ele sorri porque você está esperando que ele sorria. Ele fala o que você quer ouvir. Estamos juntos, apóstolo, para a vida e para a morte. A gente nunca vai te trair. Pode ser que outras pessoas te traiam, mas eu nunca vou fazer isso, porque eu sou muito crente e eu amo você, apóstolo. Aí chega em casa, tira a máscara, né? Esse negócio de usar máscara, né? Agora quando fala, máscara caiu, a gente fala, ai meu Deus do céu, né? Que máscara? De que máscara você está falando, né? Porque a pessoa pode estar atuando, né? Bom, tem que tirar o quê? Hipocrisia. O que é que mais tem que tirar do caminho? Inveja. Inveja? Pastora, pelo amor de Deus, a gente é tudo crente. A gente foi eleito. A gente foi aspergido pelo sangue do Senhor Jesus. Nós fomos separados pelo Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo. A senhora vem falar de inveja, e a Bíblia vem falar de inveja com a gente. O que é inveja, queridos? Inveja é, no dicionário, não sei, eu não vi que dicionário, o título do dicionário, eu acho que é o mais simples que tem na internet. Eu puxei lá, definição de inveja. Saiu assim: desgosto provocado pela felicidade alheia. Desgosto provocado pela felicidade alheia. Uma pessoa está orando para receber algo de Deus. Pode ser uma porta de emprego, pode ser uma cura, pode ser uma mudança de bairro. Eu quero mudar de bairro, não quero mais morar aqui. Ou a casa própria, algo que você considere bênção, algo que a gente considere bênção, algo que a gente considere um momento muito feliz. Só que eu estou orando e não recebi. Mas a Jorgeli recebeu. Mas o pastor Cláudio recebeu. Mas o Ed recebeu. Mas a pastora Júlia recebeu. Mas a Eliane recebeu. Vocês receberam. Mas a pessoa que estava do lado, a outra pessoa não recebeu. E ela não se conforma. Porque você recebeu. E esse texto aqui, ele está ensinando para a gente que o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Se Deus dá bronca no ímpio, ele também dá bronca no justo. Se Deus ensina o ímpio, ele também ensina o justo. Se Deus dá presente para os seus filhos, ele não faz distinção de filhos. Você sabe muito bem que a igreja foi chamada para chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Aí o nosso irmão recebeu uma bênção, a gente vai chorar? Está torto isso aí, está invertido. A gente se alegra com o irmão que recebeu a bênção. A gente se alegra com o irmão que foi curado. A gente se alegra porque o irmão mora bem. A gente se alegra porque o líder está bem. O emprego dele está bom. Ele está indo de vento em popa. A gente se alegra porque a pessoa, o líder lá da casa, o anfitrião da casa da célula, está indo bem, trocou de carro, vai fazer reforma na casa. A gente se alegra porque vai
vai chegar também a nossa hora, porque o nosso Deus não faz acepção de pessoas. A gente está tudo numa fila, chegou a vez do nosso irmão, vai chegar a nossa vez também, porque o nosso Deus não muda, o nosso Deus é generoso, o nosso Deus é bom, e Ele não é bom somente para alguns, Ele é bom para todos aqueles que o buscam. Amém? Então, tem que pôr para fora também a inveja. E de toda sorte de maledicência. Agora lascou, hein, apóstola? Você tem certeza? Apóstola. Está paralisada em nome de Jesus. Tá, pastora. É que a apóstola prega tanto esse texto para nós, que eu estou achando que é ela que está pregando, né? Bom, de toda sorte de maledicência. O que é maledicência? Maledicência é difamar. É falar mal. Sabia, pastor Naldo? Maledicência é falar mal. Falar mal de quem? De mim? Você já falou mal de você para alguém? Eu nunca falei mal de mim. Eu posso até dizer que eu não sei, mas que eu estava me esforçando para saber. Eu posso até dizer que eu não consigo, mas que eu posso fazer mais ou menos. Eu nunca vou falar que eu sou desorganizada, que eu sou bagunceira. A gente só fala bem da gente. Maledicência contra quem? Contra o outro. Maledicência é falar mal do pastor, é falar mal da ovelha, é falar mal do evangelista, é falar mal do obreiro, é falar mal da igreja e achar que não está falando mal de Jesus. Maledicência é uma ignorância, porque a pessoa fala, eu sou crente, eu sou tão crente que eu não piso mais naquele lugar, porque aquele lugar só tem gente falsa, aquele lugar só tem gente que fala mal dos outros. Ai, você está fazendo o quê? Isso é uma oração? A pessoa está falando mal da igreja para o torto e para o direito. E aí fala que aqui só tem fofoqueiro. Peraí, gente, vamos botar esses quadradinhos tudo num lugarzinho certinho? Porque tá esquisito, não tá esquisito? Vamos pôr tudo certinho? Porque quando eu falo mal da igreja, você acha que eu estou falando mal de você? Eu estou falando mal do dono da igreja. Eu estou falando mal do Senhor Jesus, o noivo da noiva. Aquele que vem para buscar a noiva. Jesus não vem para buscar a mim, sozinha, só eu, só a Valerinha. Vai vestidinha de noivinha. Não, se eu não estiver no corpo, se eu não estiver na congregação, quando o Senhor Jesus vier buscar a congregação, e eu não estou congregada, e eu não faço parte, eu não sou nem uma mão, nem um pé, eu sou um joelho que anda solto, porque eu não preciso de igreja, eu não preciso de nada disso, eu me basto, e Jesus fala comigo diretamente, sabia? Deus falou comigo. Deus falou comigo. E aquele joelho está solto lá. Você já viu um joelho solto? O joelho solto é o joelho decepado, né? Alguém que teve uma amputação. E aí, sabe o que eles fazem com um pedaço que amputa, gente? Joga no lixo. Joga no lixo. Meu pai, eu estava contando, não sei se eu acho que era o pastor Peter, né? Meu pai teve uma enfermidade e... teimosérrimo, o médico quase chorava para meu pai parar de fumar, e meu pai não conseguia, e ele também chorava porque ele não conseguia, e a gente tentou, a gente orou, a gente colocou aqueles PET de nicotina, sabe, um adesivo, para ver se ele parava, ele não conseguia, o resultado é que entupiu a aorta da perna dele, é dessa espessura aqui, a veia aorta na perna, entupiu de colesterol, e ele teve que amputar a perna, porque ele não conseguiu largar o cigarro, né? E quando ele amputou essa perna, o que fizeram com a perna? Implantaram em algum lugar? Não, jogaram fora. Quando eu sou um membro da igreja, quando eu sou um membro do corpo e decido não andar no corpo, eu sou como aquela perna que foi jogada no lixo. A gente pode até ser reimplantado em outro lugar, mas a gente começa da estaca zero. E eu quero te dizer que nós não temos mais tempo a perder. Nós não temos tempo a perder. E nós não podemos nos deixar sermos enganados pelo inimigo. Porque o inimigo fica soprando na vida do crente, eu ministro isso para os obreiros. O inimigo fica soprando na vida do crente que em outro lugar vai ser melhor.
Em outro lugar vai ser bacana. Em outro lugar vai dar tudo certo. Depois de 90 dias você volta aqui e me conta. Gente é gente em todo lugar. Humanos possuem defeitos em qualquer lugar. Então vamos tratar de ajeitar os nossos aqui? Vamos tratar de botar essas máscaras de hipocrisia, de inveja, de maldade, de dolo para baixo, para fora, para envergonhar o diabo? E vamos prosseguir? Porque quando a gente prossegue, a gente cresce. É o que o Pedro está falando aqui. Quando a gente larga tudo isso e começa a desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, o genuíno é o sincero, o verdadeiro. Por que Deus fala genuíno? Porque tem o falso. Tudo na Bíblia que está escrito assim, o falso é porque tem o verdadeiro. E o contrário também. Deus fala, que a Bíblia fala que o Senhor está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por que Ele está procurando o verdadeiro? Porque tem o falso. Quando a Bíblia fala, esse é falso profeta, por que Ele está falando que é falso? Porque tem o verdadeiro. É falso, os falsos pastores, porque tem o verdadeiro. E nós, eu tenho certeza que você não veio aqui nessa noite para fazer parte dos falsos. Eu tenho certeza que você não está acompanhando essa ministração pelo YouTube, pelo Facebook, para fazer parte dos falsos. Ninguém quer fazer parte dos falsos. Não é, é só um doido que quer fazer parte dos falsos. A gente sempre quer fazer parte dos verdadeiros. Só que a gente tem que entender, queridos, que o irmão que está do nosso lado também está querendo fazer parte dos verdadeiros. E assim como ele tem defeito, a gente também tem defeito. E a gente tem que caminhar com os nossos defeitos, jogando essas máscaras fora. Jogando essas máscaras que promovem uma capinha assim, um desenhozinho, uma imagem, um cenáriozinho de verdadeiro. E na verdade a pessoa lá por dentro, ela só se interessa com ela. Ela só quer saber dela mesma. Só tá bom se tá bom para ela. Só é bom se for bom para mim. E isso não é ser crente. Isso não é fazer parte dessa turma aqui de eleitos. Amém? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado, olha, como é que é? O verdadeiro leite espiritual. O que é um leite, né? O leite é o alimento mais simples que é fornecido para o ser humano. O bebezinho, quando nasce, ele não se alimenta de laranja, de perinha amassadinha. Ele se alimenta de leite. Então, o que o nosso Deus está falando para nós, quando Ele fala aqui, o genuíno leite espiritual? Ele está falando as verdades cristãs mais simples. A verdade cristã mais básica, o básico. Que você chega para alguém, ou alguém chega para você e fala assim, mas isso é óbvio. É óbvio. Então, por que a gente não está fazendo? É óbvio que a gente tem que viver em unidade, é óbvio. Não tem até um salmo que fala sobre isso? Por que a gente não faz? Não é óbvio que a gente tem que ser fiel ao líder? Então por que a gente não faz? Não é óbvio que a gente não pode falar mal do irmão? Não é óbvio que a gente não pode falar mal do Senhor Jesus? Não é óbvio? Não é óbvio que o nosso Senhor Jesus cura? Não é óbvio que o Senhor Jesus opera milagre? Não é óbvio que o Senhor Jesus é poderoso? Não é óbvio que Ele é magnânimo e que Ele pode mover qualquer coisa com o sopro da boca dEle? Isso vai acontecer na nossa vida. O óbvio vai acontecer na nossa vida. O óbvio vai acontecer na sua vida. O óbvio é óbvio que quem anda perto de Deus é abençoado por Ele. Isso é óbvio. Isso vai acontecer na minha e na tua vida. Nós seremos abençoados pelo Senhor, porque a gente vai jogar fora essas porcarias, essas máscaras. E não somente isso. Tem lá os níveis de líder, né? A gente vai ensinar o nosso discípulo a fazer isso. A gente vai ensinar, o discípulo vai ensinar o discípulo dele. A gente vai dar bom testemunho na igreja. A gente vai dar bom testemunho no mundo, na comunidade que nós andamos, né? Esses são os 4 níveis de liderança. Então eu vou dar bom testemunho e vou levar essa luz, vou levar essa verdade onde quer que eu ande. Muito bem, como é que isso acontece? O nosso Deus já deixou relatado na Bíblia como é que isso acontece. No Antigo Testamento,
o Senhor Jesus colocou 5 livros no início, que são 5 livros escritos por Moisés. Todo mundo conhece, você conhece. Quem acabou de se converter conhece. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E cada um desses livros tem um objetivo. Porque a gente está falando de crescimento com propósito. E o propósito do Senhor é o final. É o fim da linha. O fim da linha é o propósito, quando tudo aconteceu. Então, qual que é o começo do propósito? O começo do propósito é o princípio, não é? Começo não é princípio? O começo, né, do propósito é o princípio. E o que significa princípio na Bíblia? Princípio na Bíblia significa aquilo que Deus falou que tem que ser daquele jeito. Não foi Ele que criou tudo? Não foi Deus que criou a terra, a água, as aves, você, eu, tudo que há, as coisas tangíveis e intangíveis, o pensamento. Deus criou a nossa capacidade de raciocinar. Deus criou as coisas que nós vemos e as coisas que nós não vemos. Deus criou coisas físicas e também criou coisas espirituais. Você concorda? Que bom que você concorda. Porque o nosso Deus também criou princípio para tudo. Quando a gente fala de casamento, por exemplo, eu gosto muito de falar de casamento. Assim, rapidinho, né? Não como os apóstolos, porque eu nem sei falar como eles falam. Mas quando a gente fala de casamento, Deus tem princípio para casamento, sabia? Tem o casamento do jeito que é o certo, que foi Deus que inventou. E tem o outro, que aí seria o falso. Lembra que tudo que tem o verdadeiro tem o falso? Como é que é ser humano? Quando o nosso Deus criou Adão e Eva, Ele falou que o humano, ele iria... Eu falo humano para englobar o homem e a mulher, né? Ele falou que o humano iria governar sobre as coisas. Mas olha que coisa interessante, o nosso Deus, quando Ele criou o humano, Ele não falou que Ele ia governar sobre o outro humano. A gente vai ler lá. Capítulo 1, versículo 26 em diante, lá de Gênesis. Deus falou que a gente ia governar sobre os animais da terra, sobre as aves no céu, sobre os peixes no mar, sobre os répteis. Mas lá não está dizendo assim, eu vou dominar sobre você. E também não está escrito que você vai dominar sobre mim. Quem domina sobre nós é Deus. E o ser humano, ele é doidinho para dominar o outro. Só que isso não faz parte dos princípios de Deus. É por isso que muitas vezes dá errado. Porque lá em Ezequiel capítulo 34, o Senhor repreende os pastores de Israel. E os pastores são os líderes, né? Aqueles que estavam liderando a gente. Líderes é a gente, né? Deus repreende os líderes porque eles estavam dominando com rigor e dureza sobre o povo, mas não estavam dando exemplo para o povo. Ah, meu Deus do céu. Né? Que o nosso Deus, Ele promova transformação na nossa vida e que a gente nunca se encontre nessa condição. Por quê? Porque o nosso Deus é Deus de princípio. Então você quer que tua vida dê tudo certinho, dê tudo certo mesmo, que no final da vida você olhe para trás e fala, eu vivi uma vida maravilhosa. Tudo que Deus prometeu para mim, Ele cumpriu. Então ande no caminho do Senhor, ande segundo os princípios dEle. Um dos princípios do Senhor para relacionamento é que a gente não deve se unir a jugo desigual. O que é unir a jugo desigual? É uma senhora de 70 anos se casar com um moço de 20. Isso é jugo desigual, sabia? Jugo desigual é uma moça budista se casar com um rapaz evangélico. Isso é jugo desigual. Jugo desigual é a gente se unir a alguém que não tem nada a ver com a gente. Que o povo olha e fala, mas que casal diferente esse, né? Isso é jugo desigual. E aí a pessoa é crente, é líder, é lavada e remida no sangue do Senhor Jesus, e me aparece feliz da vida, contando uma benção, que o Senhor me deu essa benção aqui. Tudo bem que ele não vai para a igreja, tudo bem que ele fuma, tudo bem que ele bebe, mas a gente vai casar e o Senhor Jesus vai fazer a obra. Nem você acredita nisso. Porque se você acreditar, você esperava Deus fazer a obra primeiro, para depois se casar.
Isso é incredulidade, isso é hipocrisia. A pessoa está com aquela cara de crente, mas por dentro ela está falando assim, eu não tenho mais, eu estou como é que tem um nome para isso? Antigamente falava subida de forno. É quando a moça está solteirona, sabe? Né? Está esperando eu não lembro mais o texto. É quando a pessoa assim, está desesperada para casar. Né? Eu estou desesperada para casar, estou vendo que eu estou chegando numa idade que não é mais normal, né? Assim, as minhas amigas todas, as minhas sobrinhas todas, todo mundo já casou, eu estou aqui solteira. Aí eu vou pegar esse aqui, vou segurar esse aqui, vou garantir esse aqui. Nem a pessoa está acreditando. Nem a pessoa está acreditando que Deus pode fazer alguma coisa. Aí depois dá tudo errado, a gente que é pastor sabe muito bem disso, né? Aí depois dá tudo errado, sabe por quê? Sobra para quem? O pastor Peter perguntou. Né? E a gente sabe, igreja, a gente sabe. E quantos de nós não tratamos de situações assim? Deus vai mudar? Ele muda sim, gente. Deus é misericordioso. Deus é generoso. Deus tem compaixão. Mas Ele muda segundo um processo. E muitas vezes o processo é longo. Eu já vi pessoas aguardando 30 anos para aquele ou para aquela com quem ele se casou fora dos princípios se converter. Eu já vi pessoas esperando 30 anos, orando pela mulher, para ela parar de fazer certas coisas, para o marido parar de fazer certas coisas, porque ele tinha escolhido fora dos princípios de Deus. E eu creio que ninguém quer esperar tanto tempo. Nós humanos não gostamos de esperar muito, né? Então, para a gente não esperar muito, anda no princípio de Deus. Para você não se lascar, anda no princípio de Deus. Para não dar errado, né? Para não dar ruim, anda no princípio de Deus. Faz do jeito que Deus falou. Faz do jeito que Deus falou que vai dar certinho. E onde é que estão os princípios de Deus? Em Gênesis, o livro da criação. Deus criou tudo em Gênesis, inclusive os princípios. E com base no que? Eu estou falando de processo. Eu creio que você vai sair daqui hoje decorado isso. O nosso Deus, Ele trabalha por processo. Em Gênesis, Ele cria. O que é a criação hoje, agora? O que é a criação agora? É uma pessoa se tornar nova criatura. É uma pessoa acabar de receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Deus está criando um espírito novo, está criando uma pessoa nova, está criando uma nova oportunidade para aquela pessoa. Então todos nós, em algum momento, já passamos pela criação. O dia que você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, você foi lá para o princípio. E depois do princípio tem o problema. Qual que é o problema? O problema é que o homem pecou. O problema é que o homem caiu. O problema é que o homem se afastou de Deus, duvidou de Deus, não creu e não obedeceu ao que Deus havia mandado. Isso te parece, isso te soa como algo que você já viu alguma vez? Quem aqui, vou fazer uma pergunta. Quem aqui já desobedeceu a Deus? Olha, gente, não tem nenhum mentiroso na igreja. Aleluia, aplauda o Senhor. Não tem nenhum mentiroso hoje. Todos nós já desobedecemos a Deus, né? Esse é o problema. Esse é o problema. O problema é a desobediência. E onde a gente vê o problema? A gente vê na criação, né? Lá no Gênesis. E o que acontece quando a pessoa desobedece? Ela vai para a escravidão. E o livro de Êxodo, ele começa falando de escravidão. Falando de processos. Ele fala de escravidão. E lá pelas tantas, o livro de Êxodo começa a falar daquele que vai libertar-nos da escravidão. Então o livro de Êxodo, ele apresenta um problema, mas ele apresenta a solução para o problema. A solução para a escravidão do pecado é o Senhor Jesus, o Salvador, o resgatador. O Senhor cria e Ele vai acompanhando. Ele cria e Ele vai indo junto.
E quando a pessoa erra, Ele envia o Espírito para que aquela pessoa se arrependa. Um dos nomes do Espírito Santo é o Espírito do arrependimento. Ele promove arrependimento em você e em mim. E a gente vê isso lá no Êxodo. O povo se arrependeu. Se arrependeu na hora que a coisa apertou, tá? Ninguém estava assistindo Netflix e falou, ai, que arrependimento. Não, foi quando a coisa ficou difícil mesmo, quando apertou o calo, aí o povo arrependeu. Jesus sabe trabalhar, viu? Você tem algum discípulo que não se arrependeu? Vamos interceder por ele, porque Jesus sabe como trabalhar. E dói. Quando a gente fala não para Jesus, ele fala, vamos ver quem é que vai ganhar. E ele deixa, ele vai dando corda, vai dando corda, vai dando corda. Até a hora que a gente está super sufocado e lembra do nome dele. Aí ele fala, lembrou, né? Tô aqui, eu não vou correr não, eu morri por você. Eu amo você. E eu te fiz passar por tudo isso para te ensinar. Porque eu não quero te perder para o inferno. Amém? É por isso que o Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso libertador. Ele não quer perder a criação dele para o inferno. E isso a gente vê em Êxodo. Estamos falando de processo. Qual é o próximo P? O P da purificação. O P da purificação, a gente vê em Levítico. Levítico é o livro da purificação. Onde a gente aprende como fazer para sermos separados. Amém? É a simbologia, é lógico. Tem um monte de lei em Levítico que era para o povo judeu naquela época. Você sabe disso. A lei, ela tinha 3 níveis, né? Ela tinha um nível civil, ela tinha um nível de comportamento social e ela tinha um nível espiritual. Qual é o nível que ficou para nós hoje? O espiritual. Porque no nosso país tem lei, né? Então a gente não vai seguir a lei que está lá para as regras sociais. Porque no nosso país tem a Constituição Federal que nos dá o destino, que nos dá toda a liberdade que temos, né? E também cerceia a liberdade, não é? Então o livro de Levítico é o livro que purifica. Quem anda na lei é purificado. Quem anda na lei é separado do erro. Quem anda na lei do Senhor não se mistura com o adversário. Quem anda na lei é privilegiado pela lei. Quem não anda na lei é punido pela lei. A lei serve para isso. Então, o livro de Levítico é o livro da purificação. Todos nós estamos passando pela purificação. Não tem um único dia que a gente não está passando pela purificação. Porque purificação, queridos, é tomar banho. Quantos anos faz você tomar banho? Depende da idade, né? Então não respondam, porque senão vocês vão começar a contar a idade de vocês para mim. E eu não estou querendo falar desse assunto hoje. Já dei uma mancada na outra ministração, que eu falei disquete. Aí uma menininha, uma mocinha de 16 anos virou para a mãe e falou assim, mãe, o que é disquete? Eu falei, eu estava pagando de mocinha aqui, descobriram, né? Então, quando a gente toma banho, não faz mal que a gente toma banho há 30 anos. Não faz mal que a gente toma banho há 40 anos. Não faz mal que a gente toma banho há 50 anos. Se você ficar 5 dias sem tomar banho, você vai cheirar mal. Mesmo que você tome banho há 30 anos. Se você ficar 3 dias sem tomar banho, você vai cheirar mal, mesmo que você tome banho há 50 anos. Então a purificação é o quê? É igual banho, é diário. Mas eu sou crente há muitos anos. Tem que se purificar todos os dias. Tem que andar na lei do Senhor todos os dias. Tem que obedecer ao Senhor todos os dias. Tem que seguir a palavra de Deus todos os dias. Ela vai te lavar, ela vai te purificar, você não vai cheirar mal, você vai ter o bom perfume de Cristo. Esse é o livro de Levítico, é o livro da purificação. É uma etapa pela qual todos nós passamos
para sempre, até a volta de Cristo, quando com a mão dele, ele vai retirar o pecado de nós, e nós seremos transformados num corpo incorruptível, e moraremos eternamente com ele. Aplauda ao Senhor, glorifica o nome dele. Um dia isso vai acabar, um dia o pecado será plenamente vencido, um dia nós seremos completamente purificados. E aí sobrou o quê? Eu falei, Gênesis, Êxodo, Levítico. Agora é o propósito, Números. Números é o propósito. O livro de Números fala do quê? Ele fala sobre serviço. Então, vai acompanhando esse raciocínio, você nunca mais vai esquecer disso. Deus cria o homem em Gênesis, liberta o homem em Êxodo, purifica o homem em Levítico, aliás, em Levítico e em Números, ele põe o homem para trabalhar. Quem é que vai trabalhar para o Senhor? Todos aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Não é só quem foi ungido para uma função, um ofício dentro da casa do Senhor. A gente tem que aprender que a casa do Senhor é uma coisa, o reino de Deus é outra coisa. A casa de Deus é onde nós somos curados. A casa de Deus é o quartel-general. A casa de Deus é onde o líder máximo, os apóstolos, reúnem todos os liderados para que eles sejam curados, para que eles sejam alimentados, para que eles sejam tratados espiritualmente. A gente está falando de coisa espiritual, não estou falando que o apóstolo vai comprar uma camiseta para você, porque você está sem camiseta, amém? Estou falando que o apóstolo vai orar por você, que ele vai impor a mão sobre a tua cabeça, e a malignidade que estava te assolando, vai cair por terra em nome de Jesus, que o teu líder vai te chamar aqui, e vai falar assim, vamos orar agora, porque essa malignidade está querendo te arrancar de dentro do reino, vai ser vencida agora, pelo poder e pela autoridade do nome do Senhor Jesus, e você não irá para o inferno, você não será enganado, você não vai sucumbir a essa tentação. O serviço é para todos, mas até eu, pastora, até você, todos nós, fala para o teu irmão, até você vai trabalhar para o Senhor, até você, todos nós vamos trabalhar para o Senhor, mas eu vou ser obreiro, eu vou ser intercessor, eu vou ser pastor, o que eu vou ser? Você vai ser um evangelista, você vai contar para o outro, presta atenção nisso aqui, você vai contar para o outro o que é que Jesus tem feito na tua vida. Você consegue contar isso, não consegue? O que foi que Jesus fez na tua vida? Como é que era a tua vida antes de conhecer o Senhor Jesus? Tua saúde estava como? Zoada, né? Aí você conhece alguém que está com a saúde zoada, igual a tua saúde estava zoada. Aí você fala o que para essa pessoa? Não, você não pode fazer silêncio, né? Tem que falar assim, sabe? Um dia eu tive uma doença igual a tua. Um dia eu tive um problema igual ao teu. Um dia eu fiquei desempregado também. Um dia meu casamento acabou, ou estava quase acabando. Um dia meu filho foi para fora de casa. Um dia minha filha começou a usar drogas. Um dia. Mas foi só aquele tempo. Porque o Senhor Jesus veio com a luz dele e nos resgatou. O Senhor Jesus veio com a luz dele e arrancou a minha família das mãos do diabo, das correntes de Satanás. O Senhor Jesus veio com a mão dele e mudou a história da minha família. E já faz 10 anos, já faz 20 anos, já faz 30 anos, já faz 40 anos, já faz 50 anos, que a gente não vê mais aquele inimigo que nos assolava, porque o mais valente botou esse inimigo para correr. Isso é trabalho, isso é serviço. Esse é o trabalho para todo crente. Todo crente foi criado para servir. Todo crente foi criado para trabalhar. Amém? Quero convidar vocês a estarem em pé. Nós vamos orar. Amém? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, faltou Deuteronômio. Deuteronômio é a repetição, gente. O livro Deuteronômio significa em hebraico, e Deus falou. É a repetição de todas as coisas. Eu não lembro se é Bemidbar ou Devarim, que eu estou ruim de decorar as coisas em hebraico, mas eu vou melhorar, em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui se eu pus uma colinha para mim aqui. Deuteronômio significa Devarim.
e falou Deus. Então Deus continua falando todo dia. Ele não parou de falar. Ele fala todo dia, ele fala sempre. Todo dia tem alguém vivendo Gênesis, todo dia tem alguém vivendo a libertação em Êxodo, todo dia tem alguém tomando banho e sendo purificado em Levítico, todo dia tem alguém sendo posto para trabalhar em Números, e todo dia está repetindo Deuteronômio, Deuteronômio, Deuteronômio na nossa vida. Quero dizer para você que é líder, que o líder é aquele que está em serviço. O líder, ele sempre foi chamado para trabalhar. O Senhor Jesus fala lá em Marcos, que o maior dentro do reino é aquele que mais serve. O maior dentro do reino não é aquele que aparece só em algumas ocasiões. É aquele que aparece na hora do trabalho. É aquele que aparece na hora do serviço. Amém? Todos nós somos chamados para o serviço de pôr a mão nas coisas também. Cada um dentro da sua área. Cada um dentro do que sabe. Né? Nessa terça-feira, eu fui ajudar, né? Me ofereci para ajudar na cozinha, que é uma coisa que eu gosto de fazer e mais ou menos eu sei. Mas eu não fui me oferecer para ajudar a decorar a sala, porque eu não entendo nada disso. Mas as irmãs que estavam lá eram especialistas nisso. E deixaram tudo muito bonito. Agora, se ficasse para eu fazer, ia lascar tudo. Ia ficar feio, um prato verde, com um prato roxo, com um guardanapo amarelo. Eu não sou boa nisso. Agora, na hora de cozinhar, eu já tenho mais jeitinho para cozinhar. É assim que o nosso Deus faz. O que você é bom? Você é bom? Vem aqui. Vem oferecer esse negócio aqui que você é bom. Fui eu que coloquei esse dom aí em você. Você não é bom numa coisa à toa. Você é bom administrador. Foi Deus que colocou o dom de administração em você. Você é uma pessoa que sabe ouvir o outro. Foi Deus que te ensinou a fazer isso. Quando a gente trabalha, a gente está glorificando o Senhor. Por isso que o líder é aquele que está em serviço. O líder ensina pela postura. O líder ensina pelo comportamento. Esse ano é ano de discipular e transbordar. E discipular dá um trabalho lascado. Porque para eu te discipular, eu tenho que te dar exemplo. Não é só gueré. Não é só palavras assim, porque o que o ser humano fala é gueré. O que Deus fala é palavra firme e verdadeira, é palavra eficiente, capaz de fazer discernimento, de separar juntas e medulas. Esta é a espada, que é a palavra do Senhor. Palavra de homem, né? Então, nós temos que aprender a ter a palavra de Deus. Eu vou chegar, eu chego. Eu vou fazer, eu faço. Eu vou pagar, eu pago. Eu vou, depois eu vou. Eu e você, líderes, vamos dar exemplo. Vamos dar exemplo. O Senhor Jesus lava os pés de seus discípulos. É cada exemplo, né? É cada exemplo que o líder deu. Aleluia. O Senhor, Ele nos ensina que para um povo ser contaminado, o líder que anda errado contamina o povo rapidamente. É assim, ó, puf. Eu fiz um negócio errado, puf. O povo fala, se ele pode, eu também posso. Se ela pode, eu também posso. Mas que nós devemos perseverar, porque Deus trabalha em processo. Porque quando o líder dá exemplo, aos pouquinhos, repita essa palavra, aos pouquinhos, a pessoa vai mudando. Aos pouquinhos a pessoa vai mudando a partir do exemplo que você está dando, que nós estamos dando. Não desista. Não pense que é hora de parar. Não esmoreça. Continue a dar exemplo. Você vai colher o resultado daquilo que você está plantando no teu trabalho, na tua casa, na tua célula, na tua igreja, no meio da tua parentela. Aquilo que você está plantando, você vai receber. Aleluia. Aos pouquinhos. A planta, você não põe uma semente um dia na terra e no outro dia já tem um pé de jaca, cheio de jaca. Né? Se eu não me engano, leva 30 anos para um pé de jaca dar a primeira jaca, gente. Não estou querendo desanimar ninguém não, mas a gente vai colher jaca em nome de Jesus. A gente está plantando essa semente, a gente vai colher. Amém? A gente vai comer esse fruto. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Agora eu quero falar a penúltima coisa para vocês, antes da gente orar e louvar o Senhor, antes de nós encerrarmos. O líder deve ser o símbolo máximo de tudo o que ele quer para as suas ovelhas, para a sua igreja e para o reino de Deus. Eu vou repetir, porque é muito sério. As últimas coisas, as mais importantes, sempre ficam para o final. Jesus é assim, ele deixa as coisas mais importantes para o final, né? O líder, ele deve ser o exemplo máximo, e aqui só tem líder, e aí na internet só tem líder, aí no Facebook só tem líder, aí no YouTube só tem líder. O líder deve ser o exemplo máximo de tudo aquilo que ele deseja para a ovelha, para a igreja e para o reino de Deus. Eu quero que a minha ovelha seja generosa, eu tenho que ser generosa. Eu quero que a minha ovelha seja delicada, que eu quero que a minha ovelha seja educada, que minha ovelha cumprimente a todos igualmente na igreja, que não faça distinção de pessoas, que saia distribuindo a paz do Senhor para todo mundo. Eu também tenho que fazer assim. Eu quero que a minha ovelha não seja bocuda, eu quero que a minha ovelha respeite o outro. Eu também não posso ser bocuda, eu também tenho que respeitar, eu tenho que dar exemplo. O líder é o exemplo máximo de tudo aquilo que ele quer. O que você quer para a tua igreja? O que é que você quer para a tua ovelha? O que é que você quer para o reino de Deus? Seja aquilo que você quer para o reino de Deus. Há pessoas que querem receber, mas não quer dar nada. Eu preciso ser tratado, eu preciso ser ouvido, eu preciso ser discipulado, eu preciso ser visitado. Quando você vai visitar? Eu não posso visitar. Eu não posso orar por ninguém, eu não posso participar da intercessão, mas dá para vocês orar por mim? O que você quer? O que é que você quer para a tua ovelha? O que é que você quer para a tua igreja? O que é que você quer para o reino? Seja aquilo que você quer para o reino. Amém? E por último, quero dizer algo que talvez soe pesado, mas não é. Qual é o maior líder de todos os tempos? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus é um líder tão incrível, ele é tão incrível que até ateu fala dele. Até ateu estuda Jesus, até ateu estuda o jeito que Jesus escolheu discípulos, o jeito que Jesus falou, como Jesus agiu e como Jesus reagiu a certas situações que aconteceram. Até ateu, e até quem não é crente evangélico, mas é de outra fé, respeita o Senhor Jesus como um grande líder. Porque, gente, esse cara é demais. O Senhor Jesus é demais. Ele morreu há 2022 anos atrás, e nós aqui falando dele hoje. Você conhece mais alguém que alguém está falando dele hoje? Você conhece alguém que foi citado, que tem sido citado e que não para de ser citado? Uma vez ou outra alguém cita Platão, Sócrates. Uma vez ou outra alguém cita um pensamento chinês, sei lá de onde. Mas a terra está coberta de pessoas como você e como eu, que somos líderes dentro do reino de Deus, falando do Senhor Jesus todo dia e apontando para a mesma direção todo dia. O Senhor Jesus é o maior líder de todos os tempos. E sabe para onde é que o Senhor Jesus foi? Ele foi para a cruz. O Senhor Jesus morreu, mas ele ressuscitou. E você não vai precisar morrer, porque é um único sacrifício, é o sacrifício dele. Eu quero convidar vocês que estão se sentindo amargurados, entristecidos, porque como líder, a tua ovelha te deu comida amarga para você comer. E aquilo fez mal para você, fez mal para o teu emocional. Você entregou coisa tão boa para a tua ovelha. Você deu o teu melhor para a tua ovelha. E ela te recompensou com uma mordida, com um coice. Isso quando não é a gente, né? Meu líder me deu algo tão bom. Meu líder me deu tanta atenção. Meu líder orou por mim. Meu líder foi ao monte por mim. Meu líder fez
o que ninguém faria por mim, e eu não retribuo a altura. Eu dou tristeza para ele. Ele me dá alimento bom, ele me dá pão do céu para eu comer, e eu dou ervas amargas para o meu líder comer. Esse momento é um momento que nós devemos pedir perdão. Eu gostaria que apagasse as luzes. Esse momento é um momento que nós devemos pedir perdão. A gente deve pedir perdão a Deus. Se por causa do jeito que a gente tratou o nosso líder, ficou pesado demais para ele, é o momento que a gente deve pedir perdão para Deus. Se o nosso líder teve que carregar um mundo nas costas, por nossa causa, que a gente não retribuiu a altura. E aqueles líderes que estavam comendo esse mesmo alimento, esses líderes serão hoje curados por aquele que ressuscitou. Toda dor será arrancada do teu peito, toda amargura será arrancada do teu peito, toda ferida será fechada, porque o dono do bálsamo está neste lugar nessa noite. E se tem alguma ferida, se você desanimou, se você entristeceu, se você sofreu, se está doendo aí, eu te convido a vir para o altar, porque o altar não fica devendo nada para ninguém. Vem para o altar, vem ser curado, vem ser curado, venha ser curado, venha ser curado no altar. Deus vai te dar livramento, Deus vai fechar ferida. Todos nós devemos estar no altar, porque em algum momento alguém carregou um peso que era para a gente carregar. Todos nós devemos estar no altar, que em algum momento alguém fez a nossa parte e ficou pesado para essa pessoa. Eu vou começar a orar, aqui no altar, e à medida que nós formos orando, malignidades serão denunciadas. E eu quero que você, líder, venha para o altar. Coloca a tua ovelha está rebelde, tua ovelha está parecendo outro bicho, tua ovelha parece pouco, tua ovelha está parecendo um jumento que dá coice. Vem aqui, o nosso Deus vai ouvir a nossa oração nessa noite. Nosso Deus vai mudar a nossa história. Aqui nesse lugar tem bálsamo. Aleluia.